Meu Deus, eu tô falando há 10 minutos e não tava gravando nada. E eu aqui desabafando horrores. Enfim, então vamos começar novamente. Dia 14 de março será meu aniversário. E o aniversário da bruxa é uma coisa, né? Assim, é um momento. Inclusive, falando em momento, esse é o momento de você me mandar aquela DM, me falar aquilo que você sempre quis, fazer uma declaração de amor. Inclusive, tem uma vez uma mensagem que eu recebi no meu aniversário uma vez, que era o seguinte: Ah, o meu namorado namorava você, eu ficava com você, quando eu tinha 16 anos de idade. E aí, quando a gente briga, ele sempre joga isso na minha cara. Veja o perfil do boy, né? Aí eu comecei a te seguir. E eu não gostava de você. Só que aí eu comecei a te acompanhar e agora eu gosto de você. Feliz aniversário. Essa foi a mensagem. E o que que a jovem Helena respondeu? O que vocês acham? Eu respondi: mulher, pelo amor de Deus, troca de macho. Até hoje me surpreendo, mas deixando a jovem Helena para trás, eu estou com medo de fazer 28 anos. Bom, a gente tem toda aquela mística dos 28, a mística rocker, né? Dos 28, Kurt Cobain e tal. Mas existe um conhecimento pulverizado que diz que é dos tibetanos, mas Jung tem uma coisa também com isso, que é o septenário. Ou seja, de 7 em 7 anos, a alma dá uma girada, uma evoluída. Algo muda ali e algo intenso. Bom, eu estou fazendo 28 e eu não faço ideia do que vai mudar. Observando pela minha janela, ou seja, vivendo a vida, eu percebo que faz sentido esse septenário. E observar pela nossa janela é muito importante pra gente que estuda fés, espiritualidade e que vive a bruxaria como filosofia de vida, porque é assim que a gente observa o mundo, aquilo que a gente acredita e vê se faz sentido, se é coerente. É aquilo que Helena Blavatsky falava, que é honrar a verdade com a prática. E bom, quando eu fiz 21 anos, eu mudei completamente, assim, foi uma mudança assim para melhor. Eu sou uma pessoa abençoada, sou uma pessoa guiada pela espiritualidade, com certeza muito privilegiada. Mas eu tô com medo, porque eu não sei o que vai acontecer. Quando eu fiz 21, eu abracei a minha identidade. Eu tinha muito medo de dizer que eu pratico a bruxaria, né? Quando eu era jovem. Eu lembro que eu estava na praia. Eu acho que eu estava comemorando Litá, talvez sozinha. E era época, assim, era uma época de fora Temer. Era época que tinha notícias, gente, de criança umbandista que foi apedrejada na frente de casa. Então, por evangélicos. Então, assim, eu tinha muito medo de sofrer preconceito. Era outra época, assim, os jovens não tinha bruxaria na internet, não. Assim, o feminismo tava ali crescendo. Inclusive, precisamos dessa época novamente, né? De começar a tacar fogo nas coisas. Enfim, e aí eu decidi que eu não ia mais temer, assim, que eu ia fazer aquilo que eu queria fazer. E se eu fosse sofrer preconceito religioso, se eu fosse queimada na fogueira, eu lembro de ter pensado justamente: tá tudo bem, eu nasço de novo e sou bruxa novamente e tá tudo certo. Porque eu já criava conteúdo na época, eu tinha blog, mas era mais voltado pra natureza, assim, era uma espiritualidade muito velada. Porque eu realmente temia. E aí eu comecei a expressar a minha identidade de bruxa e principalmente fazer aquilo que eu sempre quis, que é compartilhar a magia, né? Compartilhar aquilo que eu aprendo, porque desde sempre, assim, pra mim não faz sentido eu ter conhecimento só pra mim eu gosto muito da nossa troca, gosto muito de compartilhar e felicidade boa é felicidade compartilhada, né? Então, pra mim foi uma mudança, realmente foi um salto gigantesco na minha vida, sem falar
hoje em dia eu tenho a Jornada da Bruxa, que é o meu grande sonho realizado, né? Que é ali onde eu ensino tudo que eu sei sobre bruxaria, tudo aquilo que importa, na verdade. Porque a gente nunca vai parar de estudar, mas existe uma base que prepara a gente pra todo o resto. O que vai acontecer, gente, agora, nos meus 28 anos? Prometo... Não, prometer é forte. Mas eu volto pra contar pra vocês. Será que eu volto com 35 anos pra voltar pra falar pra vocês? Não sei.